Continuando aqui, então, título 2 dos órgãos, aqui o capítulo 1 da mesa. A mesa, na qualidade de comissão diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. A mesa compõe-se de presidência, secretaria, constituindo-se a primeira do presidente e de 2 vice-presidentes e a segunda de 4 secretários. Então vamos lá. A mesa compõe-se de presidência e de secretaria, constituindo-se a primeira secretaria do presidente e de 2 vices e a segunda de 4 secretários. Então a mesa compõe-se de presidência e de secretaria, constituindo-se a primeira do presidente e 2 vices e a segunda de 4 secretários. A mesa contará ainda com 4 suplentes de secretário para o efeito do parágrafo 1º do 19. A mesa contará ainda com 4 suplentes. Então vamos lá. A mesa compõe de presidente e de secretaria, constituindo-se a primeira de presidente e de 2 vices e a segunda de 4 secretários. A mesa contará ainda com 4 suplentes de secretário. Em sessão, os secretários e os seus suplentes estão prosseguindo, né? Em sessão, os secretários e seus suplentes substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal e assim substituirão o presidente na falta dos vice-presidentes. Na ausência dos suplentes, o presidente convidará quaisquer deputados para substituírem os secretários. A mesa reunir-se-á ordinariamente uma vez por quinzena, em dia e hora prefixado, e extraordinariamente sempre que convocada pelo presidente ou por 4 de seus membros efetivos. Então, a mesa reúne-se ordinariamente uma vez por quinzena, em dia e hora prefixados, e extraordinariamente sempre que convocada pelo presidente ou por 4 dos seus membros efetivos. Perderá o lugar o membro da mesa que deixar de comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas sem causa justificada. Os membros efetivos da mesa não poderão fazer parte da liderança nem de comissão permanente, especial ou de inquérito. Então, os membros efetivos da mesa, né, os suplentes, podem, né, os membros efetivos da mesa não vão poder fazer parte da liderança, nem de comissão permanente, nem de comissão especial, nem de comissão de inquérito, nem de CPI. A mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de 30 sessões após a sua constituição, fixará a competência de cada um de seus membros, prevalecendo a da sessão legislativa anterior, enquanto não modificada. Então, a mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de 30 sessões após a sua constituição, fixará a competência de cada um de seus membros, prevalecendo a da sessão legislativa anterior, enquanto não modificada. A mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, nesse regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes. Então, a mesa compete, dentre outras estabelecidas em lei, nesse regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes. Então, compete à mesa dirigir todo o serviço da Casa durante as sessões legislativas e nos seus interregnos e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, ressalvada a competência da Comissão Representativa do Congresso Nacional. Então, a mesa compete constituir, excluído o seu presidente, alternadamente com a mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo 5º, né? Então, a mesa compete constituir, excluído o seu presidente, alternadamente com a mesa do Senado, a mesa do Congresso. A mesa do Congresso será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara
e no Senado. Então, a mesa compete. Vamos prosseguir aqui. Então, a mesa compete dirigir os serviços da Casa durante sessões legislativas e nos seus interrênios. Então, vamos lá. A mesa compete dirigir todos os serviços da Casa durante sessões legislativas e nos seus interrênios e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, ressalvada a competência da Comissão Representativa do Congresso Nacional. A mesa compete constituir, excluído o seu presidente, alternadamente com a mesa do Senado, a mesa do Congresso. A mesa do Congresso será presidida pelo presidente do Senado e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Promulgar, juntamente com a mesa do Senado, emendas à Constituição. Propor ação, a mesa compete propor ação de inconstitucionalidade por iniciativa própria ou a requerimento de deputado ou comissão. Dar parecer sobre a elaboração do regimento interno da Câmara e suas modificações. Então, vamos lá, a mesa compete conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos serviços legislativos e administrativos da Casa. Fixar diretrizes para divulgação das atividades da Câmara. Adotar as medidas adequadas para promover e valorizar o poder legislativo e resguardar o seu conceito perante a nação. A mesa compete adotar as providências cabíveis por solicitação do interessado para a defesa judicial e extrajudicial de deputado contra a ameaça ou a prática de ato atentatório do livre exercício das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. A mesa compete fixar no início da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, ouvido o colégio de líderes, o número de deputados por partido ou bloco parlamentar em cada comissão permanente. Então vamos lá, com Carlinhos aqui. Fixar no início da primeira e da terceira sessões legislativas. Fixar no início da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, ouvido o colégio de líderes, o número de deputados por partido ou bloco parlamentar em cada comissão permanente. Compete à mesa elaborar, ouvido o colégio de líderes e os presidentes de comissões permanentes, projeto de regulamento interno das comissões, que, aprovado pelo plenário, será parte integrante deste regimento. Compete à mesa promover ou adotar, em virtude de decisão judicial, as providências necessárias de sua alçada ou que se insiram na competência legislativa da Câmara dos Deputados, referente ao mandado de injunção, né, do STF e a inconstitucionalidade por omissão. Compete à mesa apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estados. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Compete à mesa, né? Então, nesse pedido de informações também, né? Continuar a competência da mesa, declarar a perda do mandato do deputado nos casos previstos 3, 4 e 5, né? Vamos lá, quais são? Perderá o mandato, o senador ou o deputado, artigo 55 da Constituição, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nessa Constituição, que deixar de comparecer em cada sessão a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, né, compete à mesa declarar, né,
a perda do mandato, o que deixar de comparecer à terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, e quando o decretar a Justiça Eleitoral, hein? Então, a mesa declara quando deixa de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, perder ou estiver suspensos os direitos políticos, quando o decretar a Justiça Eleitoral. Beleza? Continuando, a mesa compete aplicar a penalidade de censura escrita a deputado. A mesa compete decidir conclusivamente em grau de recurso as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da casa. Propor privativamente à Câmara projeto de resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens devidas aos servidores ou colocá-los em disponibilidade. Requisitar servidores da administração pública direta, indireta ou fundacional para quaisquer de seus serviços. Aprovar a proposta. Isso tudo cabe à mesa, tá? A mesa compete. Aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Executivo. Encaminhar ao Executivo as solicitações de créditos adicionais necessárias ao funcionamento da Casa. Compete à mesa estabelecer os limites de competência para as autorizações de despesa. Autorizar a assinatura de convênio, de contrato de prestação de serviço. Compete à mesa. Aprovar o orçamento analítico da Câmara. Autorizar licitações, homologar seu resultado e aprovar o calendário de compras. Competência da mesa. Exercer fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas, total ou parcialmente pela Câmara, nos limites das verbas que lhe forem destinadas. Então, exercer fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas, total ou parcialmente pela Câmara, nos limites das verbas que lhe forem destinadas. Então, compete à mesa encaminhar ao TCU a prestação de contas da Câmara em cada exercício. Compete à Câmara apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório sobre seu desempenho. E compete à mesa também, a última coisa, requisitar reforço policial nos termos do artigo 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para deputados, compete privativamente à mesa, sob suprema direção do presidente, sem intervenção de qualquer outro poder. Esse serviço será feito ordinariamente com a segurança própria da Câmara ou por esta contratada. E aí, se necessário ou na sua falta, por efetivos da Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, requisitados ao governo local, postos à inteira e exclusiva disposição da mesa e dirigidos por pessoas que ela designar. Parágrafo único. Em caso de matéria inadiável, poderá o presidente ou quem o estiver substituindo decidir ad referendo da mesa sobre assunto de competência dessa. Então, lá, parágrafo único, hein? Do artigo das competências da mesa, né? Em caso de matéria inadiável, poderá o presidente ou quem o estiver substituindo decidir ad referendum da mesa sobre assunto de competência desta. Tá? Então, em caso de matéria inadiável, poderá o presidente ou quem o estiver substituindo decidir ad referendum da mesa sobre assunto de competência desta. Vamos lá, continuando agora a seção 2 da presidência. O presidente é o representante da Câmara quando ele se pronuncia coletivamente e o supervisor, quando a Câmara se pronuncia coletivamente, e o supervisor dos seus trabalhos e
dispensou do seu trabalho e da sua ordem nos termos do regimento. O cargo de presidente é privativo de brasileiro nato. Então lá, os cargos privativos de brasileiro nato: presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, ministro de Estado de Defesa, carreira diplomática e oficial das Forças Armadas, né? Então, os brasileiros natos: presidente e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, e não presidente do Supremo, ministro do Supremo, ministro de Estado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. São atribuições do presidente, além das que estão expressas nesse regimento, ou decorram da natureza de suas funções. Quanto às sessões da Câmara, então vamos lá. Atribuições do presidente quanto às sessões da Câmara: presidi-las, ele preside as sessões, mantém a ordem, concede a palavra aos deputados, adverte o orador ou o aparteante quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental, convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a favor da proposição ou contra. Então vamos lá, atribuições do presidente: interromper o orador que se desviar da questão ou falar do vencido, advertindo-o que, em caso de insistência, retirar-lhe-á a palavra. Autorizar a deputada a falar da bancada, né? Atribuições do presidente: determinar o não apanhamento de discurso ou a parte pela taquigrafia, né? Para a taquigrafia parar de computar. Convidar o deputado a retirar-se do recinto do plenário quando perturbar a ordem. Aí, ó. Atribuições do presidente: suspender ou levantar a sessão quando necessário. Autorizar a publicação de informações ou documentos sem inteiro teor, em resumo ou apenas mediante referência na ata. Das atribuições do presidente: nomear comissão especial, ouvido o colégio de líderes, decidir as questões de ordem e as reclamações. Atribuições do presidente: anunciar a ordem do dia e o número de deputados presentes em plenário. Atribuições do presidente: anunciar o projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões e a fluência do prazo para interposição de recurso a que se refere, o artigo 58, parágrafo 2º da Constituição: discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência plenário, salvo recurso de 1/10 dos membros da Casa. Então, continuando, essas foram as atribuições do presidente quanto às sessões da Câmara. Agora vamos às atribuições do presidente quanto às... Continuando, as sessões da Câmara, desculpe. Submeter à discussão e votação a matéria a matéria a isso destinada, bem como estabelecer o ponto de questão que será objeto de votação, anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicialidade. Quanto às sessões da Câmara, né? Organizar, ouvido o colégio de líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente para distribuição aos deputados. Designar a ordem do dia das sessões na conformidade da agenda mensal, ressalvadas as alterações permitidas por esse regimento. Convocar as sessões da Câmara, desempatar as votações quando ostensivas e votar em escrutínio secreto, contando-se a sua presença em qualquer caso para efeito de quórum. Aplicar censura verbal a deputado. Então essas foram as atribuições do presidente quanto às sessões da Câmara. Agora vamos às atribuições do presidente quanto às proposições. Proceder à distribuição de matéria às comissões permanentes ou especiais, deferir a retirada da proposição da ordem do dia, despachar requerimentos, determinar o seu arquivamento nos termos regimentais. Então, as atribuições do presidente quanto às proposições: devolver ao autor a proposição
que, recebida pela mesa, será numerada, datada, despachada às comissões competentes e publicadas avulso que, além do que estabelece, a presidência devolverá ao autor qualquer proposição que não estiver devidamente formalizada em termos, versar sobre matéria alheia à competência da Câmara, evidentemente inconstitucional ou antirregimental. O presidente da Câmara ou de comissão tem a faculdade de recusar a emenda formulada de modo inconveniente ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recurso, será consultado o respectivo plenário sem discussão nem encaminhamento de votação, o qual se fará pelo processo simbólico. Agora as atribuições do presidente quanto às comissões, né? Foram agora em relação às proposições, agora as atribuições do presidente quanto às comissões. Designar seus membros, titulares e suplentes, mediante comunicação dos líderes ou independentes desta, se expirar do prazo fixado consoante o artigo 29, caput e parágrafo 1º. O artigo 28 fala o seguinte: definida na primeira sessão legislativa de cada legislatura a representação numérica dos partidos e blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicarão à presidência no prazo de 5 sessões os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as integrarão. Esse prazo contar-se-á nas demais sessões legislativas do dia de início dessas. O presidente fará de ofício a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as comissões nos termos do parágrafo 3º. Vamos lá, continuando. Atribuições do presidente quanto às comissões: declarar a perda de lugar por motivo de falta, assegurar os meios e condições necessários ao seu pleno funcionamento das comissões, né? Atribuição do presidente referente às comissões. Convidar o relator ou outro membro da comissão para esclarecimento de parecer. Convocar as comissões permanentes para a eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes nos termos do artigo 39 e seus parágrafos. Julgar recurso contra decisão de presidente de comissão em questão de ordem. Atribuições do presidente quanto à mesa: presidir as reuniões da mesa, tomar parte nas discussões e deliberações com direito a voto, né, na mesa, distribuir a matéria que dependa de parecer e excetuar as suas decisões quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro, executar as suas decisões, né, quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro. E atribuições do presidente quanto às publicações e à divulgação. Determinar a publicação no Diário da Câmara de matéria referente à Câmara, não permitir a publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias do decoro, tomar conhecimento das matérias pertinentes à Câmara a serem divulgadas pelo Voz do Brasil, divulgar as decisões do plenário, das reuniões da mesa, do colégio de líderes, da comissão e dos presidentes das comissões, encaminhando cópia ao órgão de informação da Câmara. Então, atribuições do presidente quanto às publicações e à divulgação. Agora, atribuições do presidente quanto à sua competência geral. Substituir, nos termos do artigo 80, o presidente da República. Atribuições do presidente quanto à sua competência geral, né? Substituir, nos termos do artigo 80 da Constituição, o presidente da República, né? Integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Decidir juntamente com o presidente do Senado sobre a convocação extraordinária do Congresso em caso de urgência ou interesse público relevante. Dar posse aos deputados. Conceder licença a deputado, exceto na hipótese do inciso 1 do artigo 235, que é desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural. Então, atribuição do presidente, conceder licença a deputado, exceto para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural, né? Continuando, atribuições do presidente: declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento ou renúncia de deputado, zelar pelo prestígio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e respeito às
respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros em todo o território, dirigir com suprema autoridade a polícia da Câmara, convocar e reunir periodicamente sob sua presidência os líderes e os presidentes das comissões permanentes para a avaliação dos trabalhos da Casa, exame das matérias em trâmite e adoção das providências julgadas necessárias ao bom andamento das atividades legislativas. Encaminhar aos órgãos ou entidades referidas no artigo 37 as conclusões de CPI. O artigo aí da CPI. Vamos seguir em frente. Há atribuições do presidente quanto à sua competência geral, continuando. Autorizar por si ou mediante delegação a realização de conferências, exposições, palestras ou seminários no edifício da Câmara e fixar-lhe data, local e horário, ressalvada a competência das comissões, promulgar as resoluções da Câmara e assinar os atos da mesa, assinar a correspondência destinada ao presidente da República, ao vice da República, ao presidente do Senado, ao presidente do Supremo, aos presidentes dos tribunais superiores, entre esses incluído o Tribunal de Contas da União, ao Procurador-Geral da República, aos governadores dos estados, do DF e dos territórios, ao chefe de governo estrangeiro e seus representantes no Brasil, às assembleias legislativas, às assembleias estrangeiras, às autoridades judiciárias, nesse caso em resposta a pedidos de informações sobre assuntos pertinentes à Câmara no curso de feitos judiciais. Deliberar ad referendo nos termos do parágrafo único do artigo 15. Cumprir e fazer cumprir o regimento. O presidente não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição nem votar em plenário, exceto no caso de escrutínio secreto ou para desempatar o resultado de votação ostensiva. Então, o presidente não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição nem votar em plenário, exceto no caso de escrutínio secreto ou para desempatar o resultado de votação ostensiva. De novo, o presidente não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição nem votar em plenário, exceto no caso de escrutínio secreto ou para desempatar o resultado de votação ostensiva. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. O presidente poderá, em qualquer momento da sua cadeira, fazer ao plenário comunicação de interesses da Câmara ou do país. O presidente poderá delegar aos vice-presidentes competências que lhe seja própria. Então, para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. O presidente poderá, em qualquer momento da sua cadeira, fazer ao plenário comunicação de interesses da Câmara ou do país. O presidente poderá delegar aos vice-presidentes competências que lhe seja própria. Aos vice-presidentes, segundo sua numeração ordinal, incumbe substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos. Sempre que tiver de se ausentar da capital federal por mais de 48 horas, o presidente passará o exercício da presidência ao primeiro vice-presidente ou, na ausência deste, ao segundo vice-presidente. À hora do início dos trabalhos da sessão, não se achando o presidente no recinto, será ele substituído sucessivamente na série ordinal pelos vice-presidentes, secretários e suplentes, ou finalmente pelo deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua cadeira. Os secretários, agora vamos lá, mudou agora, da secretaria, Os secretários terão as designações de primeiro, segundo, terceiro e quarto, cabendo ao primeiro superintender os serviços administrativos da Câmara. Então, cabe ao primeiro secretário superintender os serviços administrativos da Câmara. E além das atribuições
que decorram desta competência, receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos à Câmara, receber e fazer a correspondência oficial da Casa, exceto a das comissões, decidir em primeira instância recursos contra atos do diretor-geral da Câmara, interpretar e fazer observar o ordenamento jurídico de pessoal e dos serviços administrativos da Câmara, dar posse ao diretor-geral da Câmara e ao secretário-geral da Mesa. Em sessão, os secretários e os seus suplentes substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal e assim substituirão o presidente, na falta dos vice-presidentes. Na ausência dos suplentes, o presidente convidará quaisquer deputados para substituírem os secretários. Os suplentes terão as designações de primeiro, segundo, terceiro e quarto, de acordo com a ordem decrescente da votação obtida. Os secretários só poderão usar da palavra ao integrarem a mesa durante a sessão para chamada dos deputados, contagem dos votos ou leitura de documentos ordenada pelo presidente. São as seguintes as atribuições dos suplentes de secretário, além de outras decorrentes da natureza de suas funções: tomar parte nas reuniões da mesa e substituir os secretários em suas faltas, substituir temporariamente os secretários quando licenciados nos termos previstos, 235. O deputado, o 235 aí, poderá obter licença para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural, tratamento de saúde, tratar sem remuneração de interesse particular desde que seu afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão, investidura em qualquer dos cargos referidos no artigo 56(1) da Constituição, ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, Distrito Federal, território, município não, prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. As atribuições do suplente secretário: funcionar como relatores e relatores substitutos nos assuntos que envolvam matérias não reservadas especificamente a outros membros da mesa. Atribuições do suplente secretário: propor à mesa medidas destinadas à preservação e à promoção da imagem da Câmara e do Poder Legislativo. Atribuições dos suplentes de secretário: representar a mesa quando a esta for conveniente nas suas relações externas à Casa. Representar a Câmara quando se verificar a impossibilidade de os secretários o fazerem, em solenidades e eventos que ofereçam subsídios para aprimoramento do processo legislativo mediante designação da presidência. Atribuições dos suplentes de secretário: integrar sempre que possível a juízo do presidente as comissões externas criadas na forma do artigo 38 e as comissões especiais. Então, são atribuições de suplentes de secretário. Integrar o grupo de trabalho designado pela presidência para desempenhar atividades de aperfeiçoamento do processo legislativo e administrativo. Parágrafo único. Os suplentes sempre substituirão os secretários e substituir-se-ão de acordo com sua numeração ordinal. Então, essas foram as atribuições dos suplentes de secretário. Então, esse foi o capítulo, título 2 dos órgãos da Câmara, o capítulo 1 da mesa, a seção de disposições gerais, seção 2 da presidência e seção 3 da secretaria.